Meus irmãos, minhas irmãs, amigos em Cristo Jesus, nós saudamos, abraçamos e desejamos do fundo do nosso coração que a graça de Cristo Jesus esteja sobre cada um de vocês que adentraram a casa de Deus nessa noite. Eu quero, usando as palavras do salmista, a excelência da lei divina de Cristo, no Salmo 119, apenas 2 versículos, o 17 e o 18, quando o salmista disse assim: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus queridos irmãos, de fato isso é verdade em nossas vidas, e eu queria pedir a nosso Deus que nessa noite desvendasse os nossos olhos, em especial da igreja de Deus, para que possa contemplar as verdades de Deus, a qual Ele já colocou no meu coração. E a minha oração nessa hora, irmãos, é para que eu possa ser fiel às Sagradas Escrituras, falando não de mim mesmo, mas falando de Cristo Jesus, através da sua palavra ao coração dos meus amados irmãos. Para isso eu quero convidar irmãos e irmãs que abram comigo na primeira carta de Paulo aos Romanos, primeira dentre as 13 que ele escreveu. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. E eu quero fazer a leitura desses 25 versículos, irmãos, acompanharão em suas Bíblias. Embora seja uma leitura extensa, irmãos, é preciso ler todo o capítulo, para que tenhamos assim uma compreensão exata daquilo que Paulo escreveu. Embora, irmãos, não temos toda a compreensão desse capítulo, essa perícope corre em todo esse capítulo e também em toda a carta, mas especialmente no capítulo de número 7, é intitulado O Mal que Habita em Mim. Romanos, capítulo de número 7, dos versos de 1 a 25, eu vou ler e peço a meus irmãos que acompanhem em suas Bíblias a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno,
porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porém, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar com o diácono Daniel. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, como nós falamos que ele escreveu 13, mas especialmente quando ele escreveu essa carta, ele o fez para apresentar essa mensagem, irmãos, aos crentes de Roma. Além disso, ele queria explicar o evangelho a esses cristãos, tanto os judeus como os gentios, e para corrigir nesses nossos irmãos, corrigir aqueles erros que eles ainda tinham, o desejo de viver e de praticar a lei, para no final dela obter salvação. Nessa epístola são tratadas, meus amados irmãos, dentre outras coisas, os relacionamentos pactual de Deus e a justiça e o juízo de Deus, o recebimento da justificação mediante a fé, a santificação que conduz à glorificação, a qual é mediante a obediência ao Espírito Santo, e não encontramos e não conseguimos encontrar a resposta de Deus, ou obter aqui a bondade de Deus através da lei. E aqui, meus queridos irmãos, ele mostra como Deus iria fazer isso com os cristãos judeus, os cristãos gentios, e que esses deveriam aprender a aplicar o evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Creio eu, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estamos diante de um texto magnífico. Nós estamos diante aqui do maior, ou dos maiores escritos, que ultrapassa a normalidade em questões de produção e de contexto intelectual, notadamente espiritual. O apóstolo Paulo vai tratar aqui, se você observar, o que a sociedade bíblica colocou como título aí na epígrafe, a analogia ao casamento. Portanto, meus queridos irmãos, não é à toa que essa carta de Paulo aos Romanos, ela recebe o codinome de o quinto evangelho. E se ninguém falou como Jesus Cristo falou, também ninguém escreveu como o apóstolo Paulo escreveu. Ninguém escreveu tanto quanto e tão quanto o apóstolo Paulo, em qualidade,
assim como ninguém falou mais ou igual a Jesus Cristo. E para melhor compreensão, irmãos, eu quero que você olhe primeiro aqui no capítulo de número 6. Nesse capítulo, nós encontramos a ilustração que Paulo faz da liberdade do pecado, e ele usa aqui o quê? Ele usa como ilustração o escravo e o seu dono. Ele usa, meus queridos irmãos, aqui como se fosse uma parábola. Ele ilustra aqui, mostrando a figura do escravo e do seu mestre. Já que no capítulo de número 7, especialmente os versos de 1 a 6, o apóstolo Paulo vai pegar a figura do casamento. Ele vai dizer assim, queridos irmãos, ilustrando nessa relação entre o marido e a sua esposa. É uma comparação simples, mas ele diz o seguinte, que enquanto o marido está vivo, a esposa está ligada por ele, pela lei do casamento. Enquanto também a esposa estiver viva, o marido está ligado pela lei do casamento. Essa relação é muito importante, essa comparação, apesar de simples, meus queridos irmãos, diz que ela só vai ser dissolvida quando um dos cônjuges morrer. O vínculo entre o marido e a esposa só dissolve, só se acaba quando ele ou ela morre. Da mesma forma, irmãos, ele ilustra isso para mostrar que o crente está ligado a Cristo Jesus. Esse casamento do cristão com Cristo, porque Jesus comparou a sua igreja com a noiva, a qual ele vem buscar, e espera encontrar essa noiva sem ruga e sem mácula. Essa noiva pronta que Jesus Cristo vem buscar para esse casamento. E isso, meus queridos irmãos, é ilustrado aqui pelo apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, que com a morte de um dos cônjuges, rompe-se o jugo da lei. Esse homem ou essa mulher, ela está livre. E no caso o cristão, que era escravo do pecado e já morreu para o pecado com Jesus Cristo, agora ele está livre para unir-se a Jesus Cristo. E ressurgiu, sim, irmãos, quando Cristo Jesus ressuscitou. E assim simboliza que o novo marido, que é Cristo, que não morre mais. Portanto, essa união nunca mais poderá ser dissolvida. Deixa eu aplicar isso para você logo aqui, irmãos. Se você entrou em pacto com Cristo, saiba de uma coisa, que você nunca mais irá dissolver, que você nunca mais deverá separar-se dele, porque Jesus Cristo não é homem para voltar atrás. Então essa unidade, essa união que houve do homem com Cristo, nesse casamento, ele nunca mais será desfeito, porque Jesus, o novo marido, ele não morre. Para isso, meus queridos irmãos, pensamos que às vezes estamos em dois mundos, nos sentimos como se estivéssemos em dois mundos. E foi essa a razão que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Gálatas, no capítulo 5, 17, afirmando que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Nós, ao converter-se a Cristo Jesus, ao nos receber como seus filhos ou seu irmão, Ele nos concedeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo convence o homem de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso, meu amado irmão, minha irmã, que quando um de vocês comete um pequeno deslize, o Espírito Santo imediatamente não vem acusar, mas vem nos alertar, para que nós não venhamos apagar o Espírito, entristecer o Espírito, mas nos reconciliar com Deus. Porque Paulo diz que a carne é oposta ao Espírito e ela guerreia entre si, porque são opostos entre si. Assim, entenda, meus queridos irmãos, que a vitória contra esse inimigo que é o pecado, que reside em nós, não vem sem grande luta, não vem em um minuto, mas o apóstolo Paulo disse: graças a Deus por Jesus Cristo, e é através de Jesus Cristo que vem a nossa vitória. Não porque eu mereça, não porque você merece, mas é porque Cristo nos aceitou como seus filhos, ou como seu irmão, como diz lá em Hebreus. Portanto, deixa eu fazer uma síntese muito rápida do capítulo 7 de Romanos, para que eu possa propriamente expor esse capítulo para você. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, meus amados irmãos, e essa pergunta incomoda a mim e a você. Ele diz no verso de número 10, observe aí: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. E essa pergunta que eu faço, eu creio que você já fez ou irá fazer: como pode ser a lei boa? Como pode o apóstolo Paulo ter escrito aqui dizendo que a lei é santa, pura e boa, se eu, quando tento cumprir,
ou se eu pudesse cumprir, que eu não posso, essa lei que é santa e boa, se torna em morte para mim. Parece brincadeira, irmãos. Parece que é uma brincadeira, isso é engraçado, mas não é. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para você, simplificando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A lei, irmãos, ela é neutra, ela não é nem boa nem ruim. A lei, ela não torna o homem mais puro, nem o homem mais pecador. Mas a lei é santa, perfeita e boa. Por que a lei é santa, perfeita e boa? Porque a lei de Deus, irmãos, é o agente revelador da nossa natureza e não o agente modificador dela. E a lei nada dá a ninguém. Você que é motorista, você que dirige um automóvel, e aí você vê lá o sinal amarelo sinalizando para você ter atenção, logo em seguida vem o vermelho, e você passa, a lei com certeza vai aplicar em você uma multa, e não adianta você voltar e explicar para ela, explicar para aquele sinal, dizer, mas eu estava apressado, a multa virá na sua casa. Mas se for um guarda de trânsito, você talvez consiga convencê-lo da tua pressa. Tu está com uma criança doente no teu carro, a tua mãe está doente, seja lá o que for, e talvez você consiga convencê-lo. Mas a lei, ela não é santa, ela é santa, como diz o apóstolo Paulo, mas ela é neutra. Ela não torna o homem ruim ou o homem bom, pelo contrário, mas ela revela. O apóstolo Paulo diz que ela é santa e boa, irmãos, porque sem a lei eu não teria conhecido o pecado da cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçará. Jesus Cristo escrevendo, através do apóstolo João no Evangelho, ele disse o seguinte, antes que eu viesse, e se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecados, mas eu vi e agora vocês não têm desculpa. Não que não existisse a morte antes da vinda de Cristo, existia, mas os homens não tinham a verdadeira consciência disso. A lei dizia, mas a lei não era capaz de convencer o homem, porque a lei dizia olho por olho e dente por dente. Era um homem cometendo um crime, por ele deveria pagar, e se ele matasse, ele deveria morrer. E aqui o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem. É como a figura do casamento, a aliança. Permita mostrar essa aliança, irmãos. Ela não vai me santificar, e ela não vai fazer com que eu seja fiel à minha esposa. Entretanto, é um compromisso. E se estiver distante dela, por mais que seja, por 11, 100, 200, sei lá quantos quilômetros, ela vai me orientar e vai me dizer que eu deva ser fiel a ela, porque eu fiz uma aliança com ela. Mas ela não me torna santo. Ela não me obriga a ser fiel a ela, mas ela me orienta. Da mesma forma é a lei, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ela não obriga o homem a tornar santo, mas ela é o agente. E assim diz o apóstolo Paulo que ela é santa, perfeita e boa. E ele usando aqui a figura do casamento, para que eu possa e você entender como é a vida do cristão e a relação do crente com Cristo. Ele diz, o homem está ligado à sua mulher e a mulher ao seu marido pelo casamento. Eles estão sujeitos à lei, mas sobrevindo à morte, qual seria agora o sentido da lei? Eu sou fiel à minha esposa enquanto ela vive, a minha esposa deve ser fiel a mim enquanto eu vivo, mas depois da morte, para que ela vai ser fiel ao cadáver, ao finado, ao defunto, aquele que já não tem mais nem osso? Mas assim, meus queridos irmãos, há uma pergunta também. E agora que um dos cônjuges já morreu, eu não sou mais obrigado a ser fiel a ela. Eu posso agora dar vazão à carne e pecar? De forma alguma. Pelo contrário. Entretanto, diz o apóstolo Paulo, que desobrigado está esse cônjuge com a pessoa que já faleceu, e agora ele pode cair novamente. Essa, meus irmãos, aqui é a ideia principal que o apóstolo Paulo fala. Ele está falando aqui no capítulo 7 de Romanos da nossa luta permanente contra o pecado. A ideia principal é essa, que assim como a morte física altera o relacionamento, segundo a lei, a morte em Cristo também altera as obrigações legais do crente. Nós vivemos agora debaixo da graça, porque a lei foi cumprida por Cristo Jesus. Por isso que quando Cristo Jesus disse na cruz do Calvário as suas últimas palavras, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que significa isso? O apóstolo Paulo vai falar disso aos Gálatas, dizer que Jesus pagou tudo aquilo que Deus exigiu, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E nós agora temos simplesmente que aceitar Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós. Deus não cobra mais de nós, irmãos, algo que possa nos salvar. Nós não temos mais obrigação para com a lei.
É por isso que Paulo chama os Gálatas de insensatos, porque eles não queriam apenas aceitar Jesus Cristo, mas queriam colocar algo ainda. E Paulo diz aqui que nós devemos agora viver em novidade de vida e não na caduquice da lei, porque a lei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Antes que você pense que eu estou aqui falando para que o crente possa cometer pecado, para que o crente agora, porque está debaixo da graça, possa fazer tudo aquilo que ele quer, porque ele não está mais obrigado à lei. Eu não estou dizendo isso. Pelo contrário, eu quero é que você se santifique cada dia mais. Agora olha para Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós estamos desobrigados dos mandamentos da lei, daquelas obrigações que era exigido do homem lá no passado, porque apontava para Cristo Jesus, mas quando Jesus veio, ele cumpriu tudo isso. E Paulo vai dizer aqui, meu irmão, que vindo a morte, em Cristo Jesus, o homem está livre, está desobrigado dessas leis legais. A punição que a lei exigia era a morte, mas aqueles que morreram por meio da união com Cristo Jesus, já sofreram a sua penalidade, e a lei já fez todo o mal que podia fazer o homem, e nada pode fazer mais. Observa aí os versos 1 e verso 2. Vamos começar a entender aqui o que Paulo está dizendo, era apenas uma síntese. Verso 2 e verso 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ele ilustra esse princípio, irmão, pela analogia do casamento. Quando um cônjuge morre, a lei que regia o relacionamento cessa a sua aplicabilidade e um novo casamento deixa de ser pecado. Casar-se novamente não é mais pecado. O apóstolo Paulo vai escrever a 1 Timóteo, capítulo 5, verso 14, dizendo o seguinte: Timóteo, orienta aí na igreja que se uma moça nova, uma senhora nova ficar viúva, ela deva casar. Por que ela deve casar? Uma moça nova, ficou viúva nova, aconteceu uma tragédia, ela perdeu o marido. E isso serve para o marido também, mas principalmente a mulher. Para que ela tenha bons filhos, para que ela crie e para que ela não dê lugar à maledicência. Ela não está mais obrigada, porque já perdeu seu marido, ela foi fiel ao seu marido e agora está assim. Meus queridos irmãos, da mesma forma, o apóstolo Paulo trata isso comigo e com você. Agora ele ressuscitou, eles foram ressuscitados para uma nova vida por meio da união com Cristo. E aqui não cabe mais caduquice da lei ou exigência da lei. E deixa eu trazer isso aqui em miúdo para que você possa entender. Nada que você possa fazer, meu querido irmão, vai trazer salvação para você. Agora cuidado só com o escândalo. Eu falo porque no Velho Testamento muitas e muitas coisas era acrescida a palavra de Deus. Comida, bebida, vestimenta, usos e costumes que ainda hoje são trazidos para dentro das igrejas, que não salva, mas escraviza o homem. Jesus Cristo disse que eles colocaram o fardo tão pesado que eles não colocavam nenhum dedo. Diziam para fazer, mas não faziam. E hoje existe isso demais. Mulher não pode usar isso, o homem não pode aquilo, não pode fazer isso. Paulo já tratou disso. Proíbe casamento e faz tantas coisas. Pelo contrário, irmão, Jesus Cristo tudo já pagou por nós. Ele já foi à cruz do Calvário. Isaías 53 disse que Deus resolveu moer, agradou moer seu filho. É um homem de dor. E o castigo que nos traz a paz está sobre os ombros de Cristo. Pela sua graça, ou pelas suas feridas, fomos sarados. E o apóstolo Paulo trata disso aqui muito bem, dizendo que agora nós estamos livres em Cristo Jesus, com a finalidade de produzir novos frutos. Verso 4, a vida em Adão era uma vida segundo a carne. Verso 5, os crentes estavam outrora sujeitos à complexidade, à mistura com Adão, o pecado da lei, a condenação e a morte, porque a lei não podia dar vida. A lei não dá vida, a lei só tira. Mas Jesus Cristo se compadece. Quando ele olhou, chegou e viu a cidade, ele chorou e disse: eu vejo como ovelhas que não têm pastor. Mas foi para isso que levantou o Filho de Deus, para pagar os meus e os seus pecados. E aqui, meus amados irmãos, o crente estava outrora sujeito. E o que a lei produzia era a morte. E ele diz aqui que ele vivia na carne. E a palavra traduzida por carne é a compulsão,
a corrupção de um coração rebelde e corrompido contra a lei de Deus. E agora ela só estimula os atos pecaminosos. O desejo do nosso coração é esse, mas Jesus Cristo transformou a minha e a sua vida. E Paulo diz aqui, irmãos, porque quando vivíamos, verso 5, segundo a carne, e aqui não era viver porque não tinha vida, vegetávamos, sobrevivíamos, as paixões pecaminosas, posta, realço pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificar para a morte. A Bíblia diz que o desejo do nosso coração, da nossa carne, é simplesmente atentar contra Deus. Verso 6, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de vida e não na caduquice da lei. Eu olho para aqui, para a palavra de Deus, e vejo o que Jesus Cristo fez por mim, e quero obedecer ao meu Senhor. Porque eu era rebelde, porque eu fazia a vontade da minha carne, eu era estimulado ao pecado, mas agora em Cristo Jesus, eu sou estimulado a amá-lo, a obedecer esse meu Senhor. O fruto do antigo casamento é a morte, verso 5 já disse isso. Porém em Cristo esse casamento adâmico com a lei deixou de existir, e os crentes agora não estão mais debaixo da lei do pecado, mas estão libertados por Cristo Jesus. Um novo casamento, sujeito à união com Cristo, e essa união, irmãos, de Cristo com o crente, é uma entrada na vida dominada pelo Espírito Santo, o qual concede um novo poder para o crente cumprir essa lei. É por isso que ele convence o homem, e Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo, não destrua o santuário de Deus, mas obedeça esse Deus. O raciocínio de Paulo está correto, irmãos, e eu quero pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, em 3 textos aqui, por favor. Pensamento de Paulo, irmãos, até aqui, ele usa a lei na parte negativa, dizendo que quando eu tentava obedecer a lei, eu simplesmente produzia morte porque eu não cumpria. A lei era pesada demais para mim. E quando ele usa aqui, meus queridos irmãos, no capítulo de número 3, volte um pouquinho, o verso de número 31. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, Romanos 3, 31. Ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo com isso, meus irmãos? Ele está dizendo que o mandamento que nos leva a conhecer a realidade do pecado em nosso sistema moral e espiritual faz com que possamos obedecer a Cristo Jesus. E agora eu olho para a lei, reconheço que eu não posso cumprir, mas eu amo a Cristo porque Ele cumpriu por mim. Deus, irmãos, Ele não tirou 1 milímetro daquilo que Ele exigia para a salvação do homem. Se a lei disse que se você matar, você deve morrer, Jesus Cristo cumpriu. Porque um homem foi morto no lugar do outro, Jesus Cristo foi morto no nosso lugar. E agora quando eu olho para a lei, eu não anulo, pelo contrário, confirma, irmãos, aquilo que a lei exigia de mim. Agora veja ainda no capítulo 3, verso de número 20, voltando um pouquinho, diz assim, verso 20, capítulo 3, verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém tem condição, irmão, de apontar para Jesus Cristo e pedir, Senhor, salva-me, porque eu cumpri a lei, porque eu não posso cumprir. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, até a fé que eu tenho, foi Deus que colocou em mim. Veja aí o capítulo 5, verso 13 e o verso 20 de Romanos. Capítulo 5, verso 13, depois do verso 20. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. A partir de agora em Teresina, irmãos, se você andar em algumas BRs, ou algumas PIs, durante o dia, sem a meia luz ligada, você está sujeito a uma multa. Até poucos dias atrás não existia isso. Nós andávamos durante o dia com os faróis dos nossos carros desligados e não éramos multados porque não tinha lei. Mas agora a lei exige que nas BR e nas PIs nós temos que andar durante o dia com o farol ligado na luz baixa. E Jesus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo que antes do regime da lei não existia assim a morte, mas ninguém conhecia. Ninguém conhecia.
Ninguém sabia porque a lei ainda não era dita. Veja o verso de número 20, do capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele faz uma pergunta no início do capítulo. Que diremos, pois, capítulo 6, verso 1, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De maneira alguma. Embora tenha a lei, Jesus Cristo já pagou. Eu não vou pecar mais e mais para que a graça de Cristo se manifeste mais ainda. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos obedecer e amar essa lei, porque no verso de número 12 do capítulo 7, Paulo vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Sabe por quê, irmãos, que a lei é santa, justa e boa? Porque Deus sabe da minha e da sua condição. E Ele exige de mim e de você que cumpramos essa lei. Abra comigo no Salmo 119. E vejamos aqui o que diz o verso de número, salvo engano, o verso 4. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 7 que a lei é santa, boa e justa. Porque Deus sabe que você pode cumprir. Salmo 119, verso 4 diz: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Apesar, meu querido irmão, de você não poder cumprir a lei na caduquice da letra, como diz o apóstolo Paulo, Jesus Cristo já cumpriu por você. Ele compadeceu de você. A lei é santa e boa no sentido de ela ser o agente revelador do pecado. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado estava morto. É o exemplo: Adão e Eva, os nossos primeiros pais. A Bíblia nos diz que Deus colocou ele no jardim e deu a ele a liberdade, todos os frutos. E Deus disse: olha, Adão e Eva, meus filhos, vocês devem comer de todos os frutos, com exceção de um. Nesse caso, a lei aqui agiu, irmãos, proibindo deles comer de um único fruto. É por isso que Paulo diz que a lei é santa e boa, mas a lei que era para a vida tornou-se para a morte, porque despertou em mim e em você a cobiça e o desejo de não obedecer à lei. Pecado nada mais é do que a inconformidade com a lei de Deus. E agora Adão e Eva passaram dias, não diz a Bíblia quantos dias, tempos, talvez anos, desejando comer daquela única fruta, daquela única árvore que Deus tinha dito que não era para comer, até que comeram. É por isso que Paulo diz aqui, irmãos, é por isso que ele mostra aqui que a lei é santa e boa, mas ela é o agente revelador, mas assim aproveita da oportunidade que ela proíbe para despertar em mim, que sou carnal, vendido à escravidão, para pecar. O nosso desejo pelo proibido, desde a criança menor que está aqui nessa igreja, os pais dizem: não faça isso, proíbe, coloca um brinquedo ali, mas ela vai. A criança vai porque nós somos atraídos pelo proibido, nós desejamos o proibido. Foi assim com nossos primeiros pais e será para sempre, porque o pecado milita contra a carne, porque são opostos entre si. Mas a lei é boa, a lei me diz que eu não devo fazer, eu que sou mau, que vou e desobedeço. A lei é santa e boa. Aqueles que conhecem, meus irmãos, o mandamento de Deus, conhecem a fundo e pecam mais gravemente, esses são passíveis de maior castigo. Abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48. E observa aí o que disse Jesus Cristo. Aqui foi o próprio Cristo que disse, irmãos. O que nós estamos dizendo é: você, meu irmão, que conhece a lei, você que conhece a palavra de Deus e peca contra Deus, e faz aquilo que a Bíblia proíbe, você é merecedor de maior castigo, porque você sabe da verdade e não está cumprindo a verdade. Lucas, capítulo de número 12, verso 48, escute aí o que diz. Encontraram, né? Olha aí o que disse Jesus. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu Senhor, que não soube as vontades do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Eu fiz, eu não sabia, tinha essa proibição, me perdoe, sim. Você vai ser punido, mas não tão severamente. Mas continua o texto: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você que conhece a verdade, você que é um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, e todos os dias cede à tentação do pecado, saiba, meu querido, eu não estou dizendo que você vai perder a salvação, porque a Bíblia diz que Deus não é homem. Mas saiba de uma coisa, que você não terá a mesma regalia, o mesmo galardão no céu, porque Deus não é injusto. Aquele que não sabia o erro e cometeu, ele é digno e levará poucos açoites, mas aquele que sabe, ou aquele que muito é confiado, muito será cobrado. Na prática, isso aqui, qualquer gerente de uma empresa, de uma estatal, seja lá o que for, o diretor, ele tem a responsabilidade muito maior do que qualquer empregado. E ainda que ele não veja o seu empregado fazendo mal feito, ele responderá, porque a responsabilidade é dele. Os agentes públicos responderão, ainda que não tenha visto, mas a responsabilidade é dele. Da mesma forma se aplica aqui. Nós que conhecemos a verdade de Deus e erramos muitas vezes porque cedemos à tentação, seremos punidos, meus irmãos. É isso que está dizendo aqui a palavra do Senhor. O conhecimento, meus irmãos, produz em mim e você maior desejo de praticar o pecado. No entanto, ainda que o pecado seja menos expressivo, ele nunca estará ausente da vida do homem. Nunca. Ainda que em menor escala ele está lá presente. Mas isso é uma coisa estranha, irmão. Isso é uma coisa estranha. O apóstolo Paulo disse: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu em mim e eu morri. Que história é essa? Parece uma contradição. Como é que eu vivia tanto tempo e eu não sabia disso, mas agora a lei veio e parece que me trouxe a morte? É isso mesmo, irmão. Quando ele fala, ele vivia no sentido de uma vida espiritual, ele não tinha. É o verso de 11 do capítulo 6. Mas segundo o juízo formado por ele próprio de sobreviver. Eu achava que eu vivia, mas eu não vivi. Eu não vivia como Deus queria. Eu vegetava, eu sobrevivia, eu era um morto-vivo nesse mundo. Mas a tentativa de obedecer, irmãos, fez do apóstolo Paulo, fez de mim, de você, no desejo do nosso coração de cobiçar mais ainda. É por isso que ele diz no verso de número 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei que me disse, não cobiçará. O pecado proibido no 10º mandamento, que diz, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará o desejo, desculpa, os bens do teu próximo. Pelo contrário, trabalhe. E o apóstolo Paulo disse que não sabia, mas ele havia quebrado o 10º mandamento, porque ele cobiçava, mas agora diante da lei, ele reconheceu que era pecador, e como tal era merecedor da punição. Por isso que a lei é santa e boa, mas aquilo que veio para a vida, transformou-se em morte para mim. E ele disse o seguinte, irmãos, que quando eu vi o que eu fazia, eu não consegui mais parar com esse ciclo vicioso. Por isso que o apóstolo João diz na sua carta, meus amados irmãos, essa coisa vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Mas aquele que diz que não tem pecado, que não confia no seu advogado, está mentindo, porque nesse mundo não existe ninguém que não peque. E se você diz que não peca, você mente e faz Deus de mentiroso. Mas ele diz uma coisa, aqueles que são nascidos de Deus não vivem, ele não diz que não peca, mas diz, não vivem na prática do pecado, porque Jesus Cristo já pagou o teu pecado, na cruz do Calvário. Isso é um estímulo para você se santificar, é um estímulo para você fugir do pecado, embora saibamos que eu não tenho força por mim mesmo, mas eu busco em Jesus Cristo força, para não pecar contra Ele. Salmo 119, verso de 9 a 12, não precisa abrir, porque eu sei que vocês sabem disso. De que maneira poderá o justo, desculpe, o justo não, é justo porque são justificados, mas o texto diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí ele responde, observando segundo a tua palavra. E aí ele vai adiante, ele diz, Senhor, escondi no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Esconder essa palavra, meus queridos irmãos, é aprender primeiro, para que ela fique no seu coração. Não é você colocar uma Bíblia pequena, colocar hoje em dia através de um telefone, seja o que for, mas eu tenho aqui, está aqui no meu coração. Não, aprenda, e você jamais pecará contra a lei de Deus. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A tua lei eu amo, Senhor, e eu tenho consideração por ela.
E o verso 105, ele diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto eu amo a tua lei, desvenda os meus olhos, para que eu possa cumprir com a tua lei. Embora não tenha força, mas através da tua palavra, das ferramentas que tu me dá, para que eu fuja do pecado e agrade a ti, Jesus. É preciso conhecer. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, meus queridos irmãos, nesse capítulo. E ele mostra, irmãos, a malignidade do meu e do seu coração. Mas Jeremias já disse o quê? Que o coração é enganoso, o coração é mentiroso, o coração é desesperadamente corrupto. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que tem ouvido isso diariamente, siga o teu coração, obedeça o teu coração, seja feliz e faça o que o teu coração manda. Eu digo, não faça isso. Siga a verdade de Deus e não o teu coração, porque o coração é mentiroso, é enganoso, desesperadamente corrupto. E Paulo disse: eu não entendo. E ele diz agora no verso de número 11, irmãos, observe aí: porquanto o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o pecado o convenceu ao mais profundo, e ele que achava que era espiritual, foi vendido pelo pecado. Paulo ofereceu a própria experiência como um indicador de como o pecado e a lei se relacionam nessa questão, irmãos. E ele diz: eu enganei e morri. Deixa eu te mostrar isso, como foi que aconteceu. Abra aí em Filipenses, para que você não confie em você mesmo, mas confie em Cristo. Filipenses capítulo de número 3, verso 2 a 6. O apóstolo Paulo está oferecendo aqui, meus irmãos, a própria experiência dele, para mim e para você. Filipenses capítulo de número 3, carta de Paulo, versos de 2 a 6. Olha aqui se existia um homem como esse, cumpridor da lei. Entretanto, ele reconhece aqui no capítulo 7 que ele estava enganado. Filipenses 3, de 2 a 6. Deixa eu esperar que você abra e observe e acompanhe a leitura. Podemos? Observe, capítulo 3, de 2 a 6. Acautelai-vos das cãs, dos cabelos brancos. Acautelai-vos dos maus obreiros, dos pastores mentirosos. Acautelai-vos das falsas circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo estava aqui já convertido. Ele vai dizer agora, verso 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Por que Paulo diz isso? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que eu posso? Verso 5: fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreus dos hebreus. Quanto à lei, eu sou um fariseu. Uma das seitas mais temidas, mais exigente. Paulo era um fariseu. Daí a prova de que Paulo foi um homem casado, irmãos. Porque não podia um fariseu ser solteiro. Paulo agora era viúvo, mas um dia ele foi casado. Verso 6: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanta justiça que há na lei, o quê? O quê? Irrepreensível. Um jovem cumpridor da lei era irrepreensível. Entretanto, você volta aqui para a carta de Romanos, Paulo diz: eu sou um pecador inveterado, eu estou perdido. Foi o que Paulo descobriu, irmãos, que o próprio mandamento destinado a produzir vida nele, na verdade, produziu morte. Verso de número 10, do capítulo 7 de Romanos: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Por que isso? Vá lá para Isaías capítulo 18, verso 5. Depois para Deuteronômio capítulo 30. Vamos aqui para Isaías. É uma exegese que estamos fazendo nessa noite, irmãos. Isaías capítulo 18, verso de número 5. O profeta Isaías, lá no Velho Testamento, ele já dizia isso. 18, 5. O apóstolo Paulo achava que era um homem cumpridor da lei, e depois descobriu que a lei não pode lhe dar vida e principalmente salvação. Isaías capítulo 18, verso 5. Porque antes da vítima caída já a flor, e quantas uvas amadurecem, quantas uvas amadurecem, então poderá o sarmento com a foice
e o cortará os ramos que se estendem. João Batista disse que Jesus vinha e ele tinha uma pá, e essa pá limparia a eira e colocaria fogo. Está dizendo aqui, meus irmãos, que antes que a planta, a uva, antes que ela cresça, antes que chegue o ponto, já está caindo a flor. E quando ela está no ponto de amadurecer, vem alguém, irmão, e coloca a foice e corta o ramo e ela se estende e assim o seca. Deuteronômio capítulo de número 30, verso 15 e 19. Quarto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 30, finalzinho da vida do nosso irmão Moisés. Já na transição para Josué. Capítulo 30, versos de 15 a 19. As promessas de misericórdia de Deus. Eu só vou ler o 15 e o 19. Depois vocês podem ler o restante em casa, irmão. Diz assim: vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E antes que alguém pense que aqui é salvação de alma, não é salvação de vida. Era Israel para obedecer a Deus, para que os inimigos não viessem e destruíssem. Se eles obedecessem a Deus, eles viveriam, senão eles iam para o cativeiro e morreriam. E o verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está no imperativo agora. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Não é salvação de almas. Está dizendo que se eles obedecessem a Deus, Deus protegeria contra os inimigos. E Deus diz: eu tomo o céu por testemunho, que vocês vão se perder, porque vocês não me obedeceram, vocês não quiseram me ouvir. Portanto, vem os inimigos, arrebatarão vocês, levarão para longe da terra de vocês, vocês, os vossos filhos. Esse mesmo, meus irmãos, a lei demarca um caminho que garante o favor de Deus e a felicidade das pessoas. Porém, onde reina o pecado, esse caminho não pode ser seguido, e assim a lei acaba trazendo somente miséria e morte. Está aqui a lei que está dizendo: eu não consigo cumprir, então vem a morte sobre mim. Portanto, meus irmãos, vamos já tratar aqui da finalização. Verso de número 11, e outras passagens, e também outras cartas em Romano. O apóstolo Paulo está aqui à sombra do Éden, e ele emerge essa linguagem. Gênesis capítulo 3, verso 3. Não precisa você ler. Gênesis 3, 13. Deus chama Eva e diz: Eva, o que foi que aconteceu? Por que você está assim? E ela diz o seguinte: a serpente me enganou e eu comi do fruto. Você vai para 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3. 2 Coríntios 11, 3. O apóstolo Paulo vai dizer: eu temo que assim como Eva foi enganada e enganou seu marido, possa algum de vocês aqui também deixar-se enganar pela verdade disfarçada, porque não é uma verdade. E aí você vai ainda para 1 Timóteo 2,14. O apóstolo Paulo, que nunca foi machista, que trabalhou com muitas mulheres, ele diz: olha, a mulher ora aqui na igreja em silêncio, mas não ora em público. A mulher não fala, por quê? Porque não foi o homem que foi enganado, mas foi a mulher. Foi a mulher que foi iludida pela serpente e por isso cedeu à tentação. Por isso eu temo que algum de vocês possa cair no mesmo erro do engano. Meus queridos irmãos, a lei está dizendo para mim e para você, e o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. Paulo está afirmando que foi enganado pelo pecado, que aproveitou do mandamento e o enganou. O apóstolo Paulo queria destruir a igreja de Deus, o apóstolo Paulo matou, o apóstolo Paulo prendeu, o apóstolo Paulo chicoteou. Capítulo 7 de Atos, você vai ver ali o que o apóstolo Paulo fez. Quando mataram Estevão, jogaram as vestes nos pés do apóstolo Paulo. Capítulo 9 é a conversão de Paulo. Ele pediu autorização para prender a igreja, para levar mulheres e homens. E ele disse que muitas vezes, irmão, obrigou mulheres de Deus e homens de Deus a blasfemar contra o nome de Deus. Mas esse mesmo homem, Deus derrubou e disse: eu vou te mostrar quanto importa sofrer por meu nome. E agora Paulo traz essa carta belíssima para nós, e reconhece aqui que ele foi vendido ao pecado, que a lei é santa e boa, mas o enganou e o matou, mas ele encontrou em Jesus Cristo a salvação. E ele diz que essa norma objetiva, meus irmãos, é a resposta pactual de toda a humanidade, porque Deus é justo. E ele também bonifica os seres humanos, quais foram criados à imagem de Deus, que é bom.
Mas o dilema de Paulo era agora, irmãos, como pode se tornar coisa boa em morte? Verso de número 13. Acaso o bom se me tornou em morte? E ele responde, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que o mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Acaso o bom se tornou em morte? Paulo afirmou que foi o pecado dentro dele que se tornou a causa da sua morte espiritual, ao levá-lo a quebrar o 10º mandamento de Deus. Por isso o pecado é visto por ele sobremaneira maligno. Mas ele tem a consciência de que a lei de Deus é espiritual e é boa. E ele diz que tem prazer na lei de Deus, como eu sei que vocês têm, verso 14. Porquanto bem sei que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele tem prazer na lei de Deus, mas não pode cumprir. Deseja cumprir completamente, mas não pode. É o que diz no verso 15 ao 23. Mas a aflição desse homem de Deus é a minha e a sua aflição. Ele deseja, irmãos, cumprir com a lei de Deus, mas é frustrado por não cumprir. Eu sei que quando você e eu, quando nós cometemos pecado, nós ficamos entristecidos, porque não é o alvo da nossa vida, porque o pecado em nossa vida é um acidente. Nós não queremos e nós não temos prazer no pecado. E Paulo ficava aqui, meus irmãos, o que eu faço agora? E aí, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele olha para Cristo Jesus. E ele faz, e eu queria que você abrisse lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20 comigo, para ver aqui a linguagem do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2. Depois de 2 Coríntios, para apressar um pouquinho. Verso de número 20. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Volta o texto aqui, irmão. O verso 17 a 20, Paulo está dizendo o seguinte: que quando ele se aproxima, ele reconhece, meus queridos irmãos, que o que acontece aqui na vida dele, não é ele que está fazendo. O pecado não é ele. Desculpe, o erro que está cometendo não é ele próprio, Paulo, mas é o pecado que habita nele. O bem que ele quer fazer não consegue mais o mal. Ele diz, já não sou eu que faço isso, mas o pecado. Mas aqui, quando ele reconheceu a salvação em Cristo Jesus, ele diz também, esse viver que eu tenho agora, já não é meu. Por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, disse que o viver é Cristo e o morrer, é lucro. Mas a gente está querendo que o lucro seja a vida e não morrer. Nós não queremos morrer, nós queremos é viver e nos apegamos a esse mundo mal com todas as forças. Pecamos esse mundo e queremos ficar aqui. Paulo disse, não, enquanto eu vivo aqui, eu agrado a Deus, porque esse viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. E aqui, meus irmãos, há um conflito real, perturbador, que o apóstolo Paulo reconhece que a força do pecado leva o apóstolo Paulo e puxa para baixo, fazendo com que ele peque. Mas aí essa situação, ela se torna agora quase insustentável. E é como eu falei, irmão, se nós parece que vivemos em dois mundos, a carne e o espírito. E em razão disso surge uma pergunta, já vou finalizar, verso de número 24. Depois de todo esse conflito, o apóstolo Paulo chega ao verso de número 24 e diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois dele lutar, depois dele argumentar que não conseguia fazer o bem, e reconhecer que o pecado o traiu e o matou, ele diz, eu estou perdido, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa pergunta aqui, irmãos, entenda que não é um grito de um desesperado, que não tinha, meus amados irmãos, esperança no futuro, pelo contrário. Aqui também não é uma resposta a ensinamento grego, que dizia que o corpo é má e a alma é boa. O corpo é má porque é uma prisão do espírito e que o homem deve libertar-se para imediatamente a sua alma fluir.
É por isso a diferença entre Platão e Jesus, que Jesus temeu a morte e Platão não, porque Platão queria se libertar. Esse ensinamento grego de que o corpo é mau, se o corpo é mau e a alma é boa, está aprisionada, eu quero morrer imediatamente para que minha alma ganhe a liberdade. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, meus queridos irmãos. Não foi de forma alguma. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo que esse corpo dele era sujeito à morte, sujeito à escravidão. É um corpo sujeito, meus queridos irmãos, a toda tentação e, acima de tudo, ceder essa tentação. É um corpo corrupto, é um corpo decaído, por meio do qual o pecado é expresso. Então o desejo do apóstolo Paulo era ficar livre do corpo? Não, pelo contrário. Ele disse: Deus vai vir e vai libertar, e aqueles que estiverem já morrido, no dia que Jesus Cristo voltar, Ele dará um novo corpo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados nesse corpo de incorruptibilidade. Portanto, o corpo é bom, a alma é boa, o homem, o ser humano assim o é, porque Jesus amou a mim e a você. Mas o que acontece, meus irmãos? O apóstolo Paulo resumiu o seu estado de frustração, que ele vinha descrevendo desde o versículo 24, e agora chega o verso de número 25. No verso 24 ele faz esse questionamento: quem me livrará desse corpo da morte? Veja o verso 25. E ele agora respira e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo resume essa frustração, e ele dá graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, e expressa a solução de que ele mesmo, de si mesmo. Isso quer dizer, a única maneira de uma pessoa, meus queridos irmãos, ser contemplado com a vida é servir a Jesus Cristo. Porque ele disse: a minha mente está escrava da lei de Deus, mas a minha carne cede o pecado. A minha mente em Cristo Jesus me cativa a Ele, mas não consigo servir a Ele como deveria. E aí Paulo fica triste aqui, meus irmãos, e ele reprova totalmente a sua atitude, mas louva a Deus por Jesus Cristo. Embora o pecado ainda permaneça dentro dele, sabedor disso, desse dilema, o mal que habita em nós, irmão, que está conosco até o final da nossa jornada, quando Jesus Cristo voltar, Ele nos dará a palavra final, e vai amenizar essa coisa, irmão. Eu e você que somos egoístas, nós vamos deixar isso de lado, porque no céu não habita pecado, porque as coisas ruins ficarão por aqui, porque nós receberemos um bem-vindo de Cristo Jesus, dizendo a mim e a você: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo, porque apesar de tudo, vocês foram fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E deixa eu concluir, irmãos, deixa eu concluir aqui a expressão de Paulo. Esse será o clamor de muitos cristãos, até que sejamos aperfeiçoados em santidade. Enquanto estiver nessa vida, nós iremos com essa expressão, nós iremos ter esse clamor. No entanto, irmãos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. O grito do desventurado homem que sou, não é um desabafo de uma dor, de uma alma perdida, nem um apelo desnorteado de alguém que está com a convicção do pecado sem esperança, não é. Embora eu saiba que eu sou pecador, mas eu tenho esperança em Cristo. Mas é a linguagem de um homem que está ansioso e quase desanimando, para que venha ajuda suficientemente. Embora aqui perto não tenha, mas ele sabe que Jesus Cristo vai chegar, que Jesus Cristo não vai o condenar. E Paulo disse: a minha coroa está guardada, a qual Jesus Cristo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a sua também, mas a nossa, para todos quanto querem viver de acordo com a vontade de Deus. Mais uma vez, o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Deixa eu concluir com as palavras do grande reformador Melânctio, que escreveu dizendo o seguinte: o velho Adão é mais forte do que o velho Melânctio, o velho homem, do capítulo 5 de Romanos. Mas graças a Deus, que ele não é suficientemente para Cristo Jesus. Repetindo, o velho Adão é muito forte para o jovem Melânctio, mas graças a Deus, ele não é suficientemente forte para Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele nos dará vitória dia a dia e durante todos os nossos dias. Se eu não consigo, irmão, vencer por mim mesmo,
eu consigo, com a ajuda de Cristo Jesus, vencer. E Ele vai me dando vitória, todos os dias, até aquele dia que Jesus Cristo voltar. Porque Ele mesmo diz que nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, devemos viver em novidade de vida. Assim como a luz da aurora, que vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Portanto, nenhum de vocês, meus irmãos, ao ser questionado como é que vai, deva dizer, mais ou menos. Pelo contrário, você tem Jesus em sua vida. Jesus Cristo tem te dado poder, tem te dado força para vencer. Portanto, a sua vida não é mais ou menos, mas é mais, é mais. Afinal de contas, você tem Jesus, que disse que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. E Ele continue conosco, a nos dar a vitória por intermédio